Você precisa aprender a dizer não. Autossabotagem quase nunca aparece autossabotagem enquanto ela está acontecendo. Na verdade, muitas vezes ela se camufla. Ela parece uma coisa muito boa. Parece 5 minutinhos a mais na cama, parece ficar um pouco no Instagram antes de começar uma tarefa difícil. Parece comprar alguma coisa porque eu mereço. Parece deixar para amanhã porque hoje eu não tô tão bem assim. Parece evitar uma conversa porque não é o momento certo. E talvez seja justamente por isso que seja tão difícil perceber quando estamos nos sabotando. Porque se auto-sabotar doesse imediatamente, seria muito fácil parar. O problema é que muitas vezes a autossabotagem primeiro oferece prazer, conforto e alívio. E só depois ela manda conta. Por isso, eu comecei a pensar que existe um tipo de não que talvez seja muito mais difícil de dizer do que qualquer outro. Não é o não para o seu chefe, não é o não para sua amiga, não é o não para o seu parceiro. É o não para você mesmo. Não comprar uma coisa que você quer muito, não ficar uma hora no Instagram quando existe algo importante para fazer, não apertar o soneca quando você sabe que precisa levantar, não comer simplesmente porque está ansiosa, não abandonar uma tarefa porque ela ficou desconfortável, não responder aquela mensagem no impulso. E eu acho curioso como a gente fala tanto sobre aprender a colocar limites nos outros, mas quase nunca fala sobre aprender a colocar limites em si mesmo. Porque existe uma ideia de liberdade, para mim, que ela é muito distorcida. O significado da palavra liberdade é a capacidade de agir por vontade própria, de fazer escolhas, de decidir de forma autêntica. Só que quando a gente pensa em liberdade no dia a dia, geralmente a gente associa a outra coisa. Ser livre é poder fazer o que eu quiser. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser comer, eu como. Se eu quiser comprar, eu compro. Se eu quiser largar tudo e viajar, eu viajo. E isso, ao primeiro momento, pode até parecer liberdade, mas existe uma pergunta para mim que muda completamente essa ideia. De onde está vindo essa vontade? Porque nem tudo aquilo que você quer fazer significa que nasceu de uma escolha consciente. Muitas das nossas vontades são condicionadas pelos nossos padrões. Pelo hábito, pelo prazer, pelo medo, pela ansiedade, pela necessidade de aprovação, pela necessidade de aliviar uma determinada emoção. Você pode até dizer, eu faço porque eu quero, mas será que você escolheu querer aquilo? Ou você simplesmente aprendeu a responder sempre do mesmo jeito toda vez que sente uma determinada coisa? Pense em alguém que toda vez que fica ansioso, pega o celular. Ela pode pegar porque quer, ninguém a está obrigando. Mas se ela não consegue sentir ansiedade sem automaticamente buscar pelo celular, até que ponto isso é liberdade? Ou alguém que precisa comprar alguma coisa toda vez para se sentir melhor consigo mesma. Ela pode comprar, ela tem liberdade para isso. Mas se ela precisa consumir para produzir uma determinada sensação interna, quem está fazendo a escolha? Ela ou o padrão? É por isso que para mim liberdade não é simplesmente eu poder fazer tudo o que eu quero. Liberdade é conseguir escolher, inclusive quando a minha escolha contraria aquilo que eu estou com vontade de fazer no momento. Porque se eu só consigo obedecer ao meu impulso, eu não sou tão livre quanto eu imagino. Por muito tempo eu associei liberdade a poder fazer o que eu quiser. Mas eu comecei a pensar que talvez seja justamente o contrário. Talvez liberdade seja não precisar fazer tudo aquilo que você sente vontade de fazer. Pensa nisso. Se toda vez que você sente vontade de pegar o celular, você pega, quem está no controle? Se toda vez que você sente vontade de comprar, você compra, quem está no controle? Se toda vez que uma tarefa começa a ficar difícil, desconfortável, você foge, quem está no controle? Você ou o impulso? Existe uma diferença enorme entre eu quero fazer isso e eu preciso fazer isso porque eu estou com vontade. Talvez uma das maiores formas de maturidade seja justamente essa.
Conseguir sentir uma vontade sem precisar obedecer a ela. E existe um motivo pelo qual isso é tão difícil. O nosso cérebro ama recompensa. Gosta de prazer, de previsibilidade. Ele gosta de conforto. E principalmente gosta de alívio. Talvez essa última palavra seja uma das mais importantes desse vídeo. Alívio. Porque muitas das coisas que nós chamamos de autossabotagem são, na verdade, tentativas de encontrar alívio imediato. Você tem uma tarefa difícil para fazer? Abre o Instagram. Alívio. Você está ansiosa? Come alguma coisa. Alívio. Precisa ter uma conversa? Adia? Alívio. Precisa se expor profissionalmente e corre o risco de ouvir um não ou de ser julgada, então resolve fazer outra coisa. Alívio. E presta atenção nisso. Você talvez nem queira realmente aquilo que está fazendo. Talvez você queira a sensação que aquilo te proporciona. Você não queria necessariamente abrir o Instagram. Você queria parar de sentir tédio. Você não queria necessariamente abandonar aquela tarefa. Você queria parar de sentir o desconforto de não saber se vai dar certo. Você não queria necessariamente ficar na cama. Você queria prolongar uma sensação de conforto. E isso muda completamente a forma como a gente olha para a autossabotagem. Porque o problema deixa de ser apenas o comportamento e a pergunta passa a ser: do que eu estou tentando me aliviar? Existe um preço para tudo e a conta sempre chega. E o alívio de agora muitas vezes vira o desconforto de depois. Talvez você tenha vivido isso, experimentado isso de alguma forma. Você dorme mais porque naquele momento a cama tá maravilhosa, tá quentinha, tá gostosa. Só que depois acorda atrasada. Olha pro relógio e começa o dia com a sensação de que você está correndo atrás dele. Toda vez que você adia aquela tarefa que não queria fazer, na hora é ótimo. Só que ela continua existindo. E agora, além da tarefa, você carrega o peso de saber que deveria tê-la feito. Você compra alguma coisa no impulso, naquele momento sente prazer, sente liberdade, você sente que pode. Só que quando a fatura do cartão chega, aquele prazer ele se transforma num problema. É interessante, porque muitas vezes nós não eliminamos o desconforto. Nós só escolhemos quando queremos senti-lo. Ou eu aceito um pequeno desconforto agora, ou eu corro o risco de encontrar esse desconforto muito maior ali na frente. Eu acredito que existe uma pergunta muito boa para a gente levar para a nossa vida. Esse conforto de agora vale o desconforto que ele pode produzir amanhã? Porque nem todo sim que você dá para si mesma é um ato de amor. E nem todo não é uma privação. Às vezes o não é uma proteção. Eu quero comprar isso, mas não agora. Eu quero ficar rolando a tela, mas não agora. Eu quero abandonar isso porque tá difícil, mas agora não. Percebe que o não significa nunca? Significa que existe alguma coisa maior sendo protegida. E isso vale para dinheiro, para saúde, para trabalho, vale para relacionamento, vale para praticamente qualquer construção importante da nossa vida. Porque toda construção exige renúncia. E talvez a palavra renúncia tenha ganhado uma conotação muito negativa, como se renunciar significasse viver uma vida pequena. Só que você renuncia o tempo inteiro. A questão é, ao que você está renunciando? Quando escolhe ficar 3 horas no celular, essas 3 horas você está renunciando de colocar em outro lugar, em outras coisas. Quando escolhe gastar dinheiro que deveria proteger, você está renunciando parte sua da segurança futura. Quando você escolhe constantemente o conforto, pode estar renunciando à pessoa que gostaria de se tornar. Toda escolha contém uma renúncia. Você só não percebe quando a renúncia está escondida atrás de algo prazeroso. E existe um motivo ainda maior para aprender a fazer essas escolhas. Todo resultado que existe na nossa vida começou
em algum momento em uma ideia. Todo resultado que existe na nossa vida começou em algum momento como uma ideia. Antes da empresa existir, ela foi uma ideia. Antes de alguém correr uma maratona, aquilo foi uma ideia. Antes de uma mudança de carreira acontecer, ela foi uma ideia. Antes de construir qualquer realidade diferente daquela que você vive hoje, primeiro ela precisou existir como uma possibilidade dentro da sua mente. Só que uma ideia sozinha não produz absolutamente nada. É como uma semente. Ela precisa ser regada para florescer. E quando a gente fala de um resultado e uma ideia que produz esse resultado, existe uma distância. E essa distância, essa ideia, para que ela se transforme em um resultado, ela precisa ser traduzida em uma rotina. Logo, dentro dessa rotina, existem causas, existe um conhecimento que precisa ser aplicado dentro da minha rotina, existe um comportamento que vai precisar ser gerado através desse conhecimento dentro dessa rotina. E que esse comportamento repetido da forma correta vai se transformar no resultado. Esse efeito é aquilo que a gente chama de resultado. Então, para mim, a lógica é muito simples. Ideia, rotina, causa e efeito. Você tem uma ideia da realidade que quer viver. Depois, olha para sua rotina e pergunta: quais causas precisam estar aqui, existir aqui de forma repetida para que essa realidade se torne uma consequência? E é aqui que muita gente se perde. Porque a gente fica apaixonado pelo efeito, mas não produzindo as causas. Quero o corpo, mas o treino não existe de forma consistente dentro da rotina. Quero uma empresa maior, mas as ações que fariam aquela empresa crescer não aparecem durante a semana. Quer construir patrimônio, mas a rotina financeira continua incompatível com isso. Quer mudar de profissão, mas a nova profissão ainda não ocupa nenhuma hora da agenda. Depois olha a ausência do resultado e pensa: por que comigo não dá certo? Por que isso não está acontecendo? Porque talvez você esteja esperando um efeito das causas que não estão sendo produzidas. Pensa numa plantação. Você não planta uma semente hoje e amanhã vai até ela indignada porque ela ainda não nasceu uma árvore. Seria um absurdo. Você entende que existe um processo? Existe a semente, o solo, a água, a luz, o cuidado, o tempo, a repetição. A árvore que aparece depois, é o efeito visível de um processo que aconteceu durante muito tempo sem ninguém enxergar. Só que na nossa vida, muitas vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer colher o efeito enquanto negocia diariamente com as causas. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu não faço. Hoje eu vou gastar. Vou viver o hoje. Hoje eu deixo pra depois. Só hoje não vai fazer diferença. E talvez realmente não faça uma vez. Só que as causas que produzem resultado também parecem insignificantes quando observadas isoladamente. Um treino não transforma um corpo. Uma ação de vendas não faz uma empresa crescer. Guardar dinheiro uma vez não constrói patrimônio. Ler 10 páginas não transforma o seu conhecimento. Dormir bem uma noite não transforma a sua saúde. Mas repete isso por semanas, por meses, por anos. E aquilo que parecia pequeno começa a produzir um efeito completamente diferente. O poder nunca esteve no ato isolado, está na repetição da causa correta. É por isso que rotina, para mim, é muito mais profunda do que simplesmente ter horário. Para acordar, para trabalhar, para treinar. Rotina é o lugar onde uma ideia começa a ganhar matéria, começa a ganhar corpo. É onde aquilo que existe na sua mente começa a existir na realidade. Então, se você diz que quer uma coisa, existe uma pergunta que eu acho muito mais interessante do que perguntar o quanto você quer.
Onde aquilo que você diz querer aparece na sua rotina? Você quer construir um negócio maior. Onde as causas desse crescimento aparecem na sua terça-feira? Você quer mudar de carreira? Onde a construção dessa nova carreira aparece na sua semana? Quais causas estão sendo repetidas na sua rotina para que a saúde seja uma consequência? Porque desejar o efeito sem produzir as causas não muda a realidade. E conhecimento também não. Você pode saber exatamente o que deveria fazer e continuar vivendo o mesmo resultado. O conhecimento correto precisa produzir as causas corretas. E as causas corretas precisam ser repetidas até que o resultado vire uma consequência. Percebe como isso volta exatamente para o assunto desse vídeo? Quando você diz não para o impulso que te afasta daquilo que precisa ser feito, você está protegendo uma causa. Quando você diz não para o Instagram, talvez esteja dizendo sim para uma causa importante do seu trabalho. Quando diz não para uma compra, talvez esteja dizendo sim para uma causa importante da sua vida financeira. Quando diz não para o conforto imediato, talvez esteja dizendo sim para aquilo que precisa ser repetido para construir a realidade que você diz querer. Então, disciplina deixa de ser simplesmente fazer coisas que você não está com vontade. Disciplina é continuar produzindo as causas corretas até que o resultado vire uma consequência. O resultado que você deseja não é construído no dia em que aparece. Ele foi construído muito antes, nas pequenas coisas que você decidiu repetir quando ninguém estava vendo. Se esse vídeo está fazendo você olhar para comportamentos comuns de um jeito que você nunca tinha pensado, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Porque toda semana eu quero me aprofundar justamente essas conversas sobre mente, comportamento, autoimagem, padrões invisíveis por trás das nossas escolhas. Agora, existe uma camada desse assunto um pouquinho mais profunda. Existe uma diferença entre abundância e irresponsabilidade, principalmente quando falamos de dinheiro. Às vezes a pessoa pensa, eu não quero ter uma mentalidade de escassez, é por isso que eu vou lá e compro, é por isso que eu vou lá e experimento. Eu posso, dinheiro volta, eu mereço. E tudo isso pode ser verdade. Mas usar essas frases para justificar uma decisão que ameaça o seu próprio futuro não é necessariamente abundância. Às vezes é só um impulso vestido de desenvolvimento pessoal. E isso é perigoso, porque você consegue transformar praticamente qualquer comportamento em uma narrativa bonita. Eu estou me permitindo, eu mereço. Estou vivendo o presente. Preciso respeitar as minhas vontades, sim. Com certeza. Mas existe uma pergunta anterior. Essa decisão está fortalecendo ou enfraquecendo a vida que eu estou tentando construir? Porque dizer não para uma compra não significa necessariamente que você é insuficiente, que eu não posso ter isso. Pode significar, eu poderia ter isso, mas eu escolho não ter agora. Não troque aquilo que você quer muito por aquilo que você quer agora. São autoimagens completamente diferentes. Uma nasce da insuficiência, a outra nasce de direção. Uma pessoa pode olhar para uma coisa e pensar, eu não posso, e se sentir pequena, sentir pequenez. Mas também pode olhar para exatamente a mesma coisa e pensar, isso não faz sentido para mim neste momento. Isso é uma escolha. E eu acho que uma das maiores demonstrações de segurança interna acontece quando você não precisa consumir alguma coisa para provar para si mesma que é capaz de tê-la. Você não precisa provar abundância através da imprudência. Não precisa provar sucesso através do consumo. Não precisa provar liberdade fazendo tudo o que sente vontade. Porque liberdade sem autodomínio vira escravidão ao impulso. E é justamente por isso que algumas frases aparentemente inocentes podem ser tão perigosos. Só hoje, depois eu faço, eu mereço, 5 minutinhos, amanhã eu começo. Não vai fazer tanta diferença.
Quando eu estiver mais motivada, aí eu faço. Individualmente, essas frases parecem inofensivas. O problema é quando elas se transformam em um padrão dentro de uma rotina. Porque o resultado da nossa vida raramente é criado por uma grande decisão isolada. Ela é criada por pequenas decisões repetidas. Existe uma outra camada, um pouquinho mais profunda. Toda vez que você promete uma coisa para si mesmo e não cumpre, você está ensinando alguma coisa para sua própria mente. Então imagina que você diga, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã chega e você não fez. No dia seguinte você promete novamente, eu vou gravar esse vídeo. E aí você não fez. Chega um momento em que a questão já nem é mais aquela tarefa. Você começou a perder a própria confiança. Começou a perder a confiança na sua própria palavra. Isso é muito sério. Porque confiança não existe entre você e outras pessoas. Existe confiança entre você e você. Se uma pessoa promete 10 coisas e nunca cumpre, você deixa de acreditar nela. Por que seria diferente internamente? Talvez parte da falta de confiança que muitas pessoas sentem em si mesmas também tenha sido construída nas pequenas vezes em que disseram que fariam alguma coisa e não fizeram. Por isso, toda vez que você consegue dizer eu estou com vontade, mas não vou fazer isso porque existe algo mais importante para mim, você está treinando muito mais do que sua disciplina. Você está treinando autogoverno. Você está demonstrando para si mesmo, eu consigo confiar em mim. Eu sou uma pessoa capaz de produzir resultados. E isso começa a construir uma identidade. Não a identidade da pessoa que nunca sente vontade. Isso não existe. Não a identidade da pessoa que acorda todos os dias motivadas. Também não existe. Mas a identidade de alguém que consegue sentir desconforto sem imediatamente fugir dele. E essa diferença é gigantesca. Porque talvez o objetivo nunca tenha sido eliminar a resistência. Talvez seja parar de interpretar a resistência como uma ordem para desistir. Você pode não querer fazer e fazer mesmo assim. Você pode sentir medo e ir mesmo assim. Você pode sentir vontade de comprar e não comprar. Você pode querer permanecer na cama e mesmo assim levantar. Você pode sentir vontade de fugir de uma tarefa e mesmo assim continuar. Isso é autodomínio. E existe um exercício muito simples que eu quero propor a você. Durante os próximos 7 dias, observe os seus impulsos. Não precisa tentar mudar todos eles. Primeiro observe. Toda vez que surgir uma vontade automática, faça 4 perguntas e anote a partir de agora. O que eu estou querendo fazer agora? O que eu estou buscando sentir com isso? O que essa escolha pode me custar depois? E o que eu estou protegendo quando digo não para esse impulso? Essa segunda pergunta é especialmente importante, porque talvez você descubra que não queira realmente abrir o Instagram, mas queria aliviar o tédio. Talvez não quisesse comer, mas queria aliviar a emoção. Talvez não quisesse comprar, queria sentir alguma coisa sobre si mesmo. Talvez não quisesse abandonar aquele projeto, queria apenas escapar temporariamente da possibilidade de fracassar. Quando você identifica o que está buscando por trás do comportamento e também aquilo que existe do outro lado da escolha, o impulso começa a perder um pouco do poder. E então sim você consegue escolher. Não reagir, escolher, ser livre. Talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores diferenças entre a pessoa que você é hoje e aquela que está tentando se tornar. A sua próxima versão provavelmente não faz tudo que sente vontade. Ela sabe quais vontades precisam receber um sim e quais precisam receber um não. Então, da próxima vez que surgir aquele impulso e a sua mente disser, vai, só hoje, não precisa entrar numa guerra consigo mesmo. Só pergunta, o que eu estou protegendo quando eu digo não para isso?
Talvez seja a sua saúde, talvez seja o seu dinheiro, seu trabalho, seu relacionamento, a sua paz, o seu futuro. Ou talvez seja simplesmente a confiança na palavra que você deu a si mesma. Porque dizer não para você mesma não significa se amar menos. Às vezes é justamente a forma mais madura de se amar. E agora eu quero saber de você. Qual é o não que você sabe que precisa começar a dizer mais para si mesma? Escreve aqui nos comentários. Pode ser um não para o celular, pode ser um não para algum impulso, não para deixar para amanhã, não para o conforto. Eu quero saber onde isso aparece na sua vida. E eu quero terminar te deixando uma pergunta. Não para você responder para mim, mas para você levar com você no seu coração, quando esse vídeo acabar. O conforto que você está escolhendo hoje vale o desconforto que ele pode te causar amanhã? Reflita sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.